Duelo de alvinegros na Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo quer se aproximar do G6, enquanto o Vasco também quer se aproximar do G6. Já saiu ali da zona de rebaixamento e pensa alto agora no Campeonato Brasileiro. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia falando de Série A e neste domingo jogos bem interessantes, um deles é Atlético Mineiro e Vasco, né? O Vasco vem embalado aí contra o Atlético Mineiro que quer se recuperar no Campeonato Brasileiro e quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos, duelo de gigantes. Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético vivendo um momento estável, o Vasco vivendo o melhor de seus momentos aí dos últimos anos, o Vasco no top 10 do Brasileirão, hein? Vamos que vamos nos destrinchar melhor aí no contexto dessas duas equipes, trazer estatísticas, informações, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, Atlético Mineiro e Vasco lá na Arena MRV, né, que é o novo estádio lá do Galo em Belo Horizonte, jogo neste domingo no tradicional horário das 4 da tarde. Vamos ver como chegam as equipes? Né, o Atlético vem de empate contra o Juventude, né? O jogo foi no Mané Garrincha, poderia ter aproveitado esse campo neutro, né? Mas acabou empatando, teve um gol anulado, né, do Hulk, muita polêmica ali nesse gol anulado, mas o fato é que o Galo não conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, havia vencido o São Paulo, né, antes, em casa, mas empatou com o Juventude. Já o Vasco, 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas. Isso era muito raro ver no Vasco, hein? Esse comentário, né? Empolgou, o Vascão empolgou, meu irmão. O Vasco, inclusive, na frente do Atlético Mineiro, né? Coisa que a gente já também não via há muito tempo, né? O Vascão em nono aí, empolgou, realmente, né, velho? É um time que teve uma virada de chave muito grande, a gente, inclusive, comentou isso no último programa que a gente analisou também o jogo do Vasco, né? O clima em São Januário tá muito bom, dá a entender que o elenco, né, tá mais fechado, teve a questão da contratação do Felipe Coutinho, vai estrear nesse jogo, né? Ou não? Ao que tudo indica, né? Não é certo aí. Tava até cotado para estrear contra o Atlético Goianiense, né? Não estreou. Inclusive, a torcida do Vasco lotou lá também, o setor visitante em Goiânia. Deve estar muito presente também aí na Arena MRV. E acredito que o Vasco tem tudo para complicar a vida aí do Atlético Mineiro, tá? Não, obviamente, o Atlético é favorito, né? Isso aí é inegável, o Galo jogando em casa, tem um elenco mais qualificado também, né? A grande questão é que o Atlético vive um momento muito instável, né? Desde o início do Brasileirão ainda não engatou aí. Ele até começou bem, né? O ano, assim, até no início do Brasileirão, a sequência longa de invencibilidade, depois foi mal na Sul-Americana, na Libertadores, né? Perdeu alguns jogos improváveis, no Brasileirão também. E tá aí só em 11º, muito pouco aí para um dos favoritos, né? E vale lembrar que o Atlético teve bons reforços aí, né, recentemente. O Júnior Alonso e o Bernard estrearam aí nesse último jogo contra o Juventude. O Júnior Alonso, inclusive, fazendo gol, né? Então, assim, confronto legal, tá? Confronto interessante. Inclusive, times é bom. Com alta média de gols marcados. Eu ia mencionar exatamente isso. Médias altas de gols marcados e sofridos aí dos dois lados, tá? Superando em todos os quesitos que a gente trouxe aí. Então, expectativa de gols para esse confronto. Vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes. Vamos entender melhor as estatísticas aí relacionadas aos últimos jogos, né, dos dois times. Bom, uma boa oportunidade aí para esse jogo, talvez seja o gol do Vasco, né? Porque eu acho que vai vir, viu? O Atlético Mineiro sofreu pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos e o Vasco marcou pelo menos um golzinho nos seus últimos 7 jogos. Pois é. E os confrontos diretos entre as equipes também sugerem gols, tá? Em 5 dos últimos 6 duelos entre eles, tivemos pelo menos 3 gols e ambas marcam nas partidas entre Galo e o Cruz Maltino. Pois é, eu acho que é uma tônica para esse confronto, tá? Ainda mais considerando que a gente tem um momento de instabilidade do Galo contra o Vasco aí vivendo a sua melhor fase, provavelmente, dos últimos 10, 12, pelo menos no Brasileirão. Salvo engano, o Vasco não acumulava 4 vitórias consecutivas há mais de 10 anos, né? Então vamos chamar ele, Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, vamos ver o que é que a gente pode esperar para esse confronto. Vitória do Galo tá pagando 1,85, odd, né? Favorito. Eu diria que até favoritaço pelas condições que a gente trouxe aqui, né? 4,27 a vitória do Vasco. Eu prefiro, a gente praticamente a mesma odd, tá? Vitória do Atlético Mineiro, 1,85. Empate ou Vasco, 1,84. No empate o Vasco a gente tem 2 dos 3 possíveis resultados, né? O dupla hipótese, o famigerado dupla chance a favor do Vasco da Gama. Eu acho mais interessante. Mas assim, qual é o meu ponto que eu trago aqui em termos de resultado final para esse jogo? O Galo tem mais time, isso é inegável, tá jogando em casa, né?
E acho que em dado momento o Galo ainda vai ter essa virada de chave aí que vai empolgar um pouco mais e brigar no topo da tabela, né? O Galo é um time que, na previsão pré-campeonato brasileiro ali, todo mundo esperava estar no G6, né? É um time que atualmente está em 11º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, assim, por mais que o Vasco venha desse momento maravilhoso, eu tenho esse pezinho atrás aí ainda em relação a isso. Não por causa do Vasco, mas porque o Galo, ao meu ver, tem um grande potencial. Joga em casa também, Joga né? em casa, pois é. Então vamos dar uma olhadinha em gols? Né? Vamos dar uma olhada em gols? Só o golzinho do Vasco deve estar pagando uma fortuna, hein? Exatamente, velho. Assim, o mais de 2, ele até poderia ser uma boa pedida, tá? 1,54. Mas assim, se for pra ser green, teriam que sair 3. E se for pra sair 3 gols, eu acredito muito que os dois times vão fazer. Sim. Não imagino um 3-0 aqui pro Galo. Pode acontecer, né, eventualmente. Mas acho que vai ser difícil, levando em consideração esse ótimo momento que o Vasco vive e também por ter um poderio ofensivo muito grande, que é o Verratti, né, velho? Inclusive que perdeu pênalti, né, até contra o Atlético Goianiense. O Vasco podia ter até vencido por uma margem maior. Então vamos ver ambas marcam primeiramente, depois a gente vê esse golzinho do Hugo. Olha aí, cara, 1,93 já tá uma maravilha, tá ótimo. Véio. Tá muito bom. Vamos ver o gol do Vasco também, porque como está sendo tratado esse favoritismo, né, uma discrepância muito grande de odds, a gente vai ter só o gol do Vasco pagando bem também aí, ó. 1,56. Cara, assim, é mais seguro, né? Acaba sendo mais seguro. Vai que o Vasco vence por 1-0, por exemplo, como foi no último jogo contra o Atlético Goianiense. Mas, pô, a discrepância de odds tá muito grande, velho. Vamos no ambas marcam? Eu prefiro ambas marcam porque, pô, 1,93, o gol do Vasco 1,56. O Vasco sofreu gol em todos os jogos fora de casa na Série A, né? Exatamente, né? Até na vitória contra o Inter foi 2-1. Mas... É isso. É isso. Eu prefiro ambas marcas, velho. Pô, e o poderio ofensivo do Galo é muito grande, né? Sim, Hulk, Paulinho. Vamos dar uma olhadinha na aba de jogadores de produção também, pra gente ver se dá pra... se tem algum bingo legal pra esse confronto. Vamos ver quanto é que estão as odds pros jogadores marcarem. Paulinho é a menor, Verratti logo em seguida, né? Cara, Cadê o... O Hulk tá disponível, não tá suspenso pra esse jogo? Falha na informação, tá, pessoal? O Verratti, pô, o Verrattizinho, velho, se for passar o gol do Vasco, grande chance de ser Verratti aí, pagando 3,48, pedida interessante, tá? Bom, então vamos no ambas marcam? Ambas marcam, a cotaçãozinha melhor, né, velho? O gol do Vasco é mais seguro, 1,56, mas a odd... A discrepância tá grande, velho. De 1,93 para 1,56. Se você for mais conservador... Quem for mais conservador, quiser pegar... Não é torcedor do Vasco, né? Também não quer um gol do Atlético. Não, quem quer for só torcedor brincar, do Vasco, bota só o gol do Vasco. Quem for torcedor do Vasco pode ir na vitória aí, porque é um bingo interessante Empate também, tá? Velho, a vitória do Vasco pagando aí 5, Empate, né? o Vasco já tá 1,80, né? Pô, mas pra quem quer bingar aí, velho, a vitória do Vasco eu acho que não é uma pedida ruim, não. Lembrando, pra quem quer bingar, né? Não é a aposta Bingar coerente, é um não. ótimo, velho. É um termo maravilhoso, né? Tá aí, cinquentinha. No ambas marcam, que é a nossa pedida para esse confronto. Então é isso, vamos repassar agora o Dica do Tipster, fique de olho para Atlético Mineiro e Vasco. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Atlético Mineiro e Vasco, duelo de gigantes do futebol brasileiro, vivendo momentos distintos. O Atlético Mineiro, apenas o 11º lugar do Brasileirão, vive um momento de instabilidade, já o Vasco embala aí uma das melhores sequências que teve na década. 4 vitórias consecutivas, 5 jogos sem perder, Vasco em 9º lugar do Campeonato Brasileiro. Por isso que a nossa dica do Tipster é fugindo do resultado final e sim focando em gols. O ambas marcam é a pedida para esse confronto, pagando 1,93. O Galo é um time que sofreu gol nos seus últimos 11 jogos e o Vasco vem numa sequência muito boa, ganhando aí seus últimos 4 jogos e marcando gols em todos os seus últimos 7 jogos, tá? Eu ia até relativizar, mas não, foi em todos os últimos 7 jogos, certo? O nosso Fique de Olho é uma alternativa que pré-jogo vale a pena, beleza? A gente vai fazer o inverso aqui. No Fique de Olho, a gente vai trazer uma alternativa mais segura para aquele apostador que quiser ser um pouco mais safe. O gol do Vasco é uma boa pedida, pagando 1,56 já. Sendo que como a odd é mais baixa, a gente acaba enxergando mais valor lá no ambas marcam, por isso, essa acabou sendo a dica principal. E você, apostador, qual a sua pedida para esse confronto? Comenta aqui embaixo. Boa, então análise feita aí de Atlético Mineiro e Vasco, jogaço aí pelo Campeonato Brasileiro, duas equipes que querem se aproximar ali dos primeiros colocados, quem vencer vai conseguir isso aí. A briga do Vasco agora é no topo da tabela, hein? Vasco diria, buscando a liberta. Nada como um dia após o outro, havia perdido 4-0 do Criciúma em casa, 6-1 do Flamengo. Mas e agora embalou o Vasco. Vascão nas a cabeças, barreira virou baile. Exatamente, com o Felipe Coutinho ainda nem estreou. Imagina quando o Coutinho estrear, segura o Vascão. É isso, galera. Valeu demais. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá no nosso site, tem mais conteúdo sobre apostas lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto.